segunda coletiva que a gente tem, né? Desde Berlim, há 2 anos, agora a gente está de novo aqui juntos para poder falar do filme. Para mim é uma coisa super emocionante tê-los a vocês todos aqui comigo. Um filme que estreou lá em 2019, em Berlim, e que passou por muitos festivais no mundo, foi muito bem recebido, aplaudido, e com críticas consagradoras por onde passou. Inclusive eu quero fazer uma coisa antes da gente começar. Isso aqui está na minha mão. Isso aqui está na minha mão há 2 anos. Eu fui lá receber esse prêmio na Índia. Mas esse prêmio não foi para mim, não. Esse prêmio foi para meu parceiro, meu irmão. E agora eu vou fazer a entrega oficial do prêmio de melhor ator na Índia. Tem esse negócio aqui indiano, que é um papel, dizendo um bocado de coisa que não dá para entender nada, mas deve ser vários elogios maneiros para você. Aí, ó. O Jorge ganhou esse prêmio na Índia, ganhou um prêmio na Itália também, e é uma performance elogiada por Eu quero até torcer aqui, quero te agradecer por esse presente maravilhoso e a confiança de viver a pele de uma pessoa tão relevante na história do nosso país e que foi esquecida e massacradamente. E obrigado por esse convite, eu estou realmente emocionado de receber isso da sua mão, porque o que esse convite significou muito para mim no momento que ele foi feito, porque era um momento de reconexão com o meu país, com minhas causas, minha gente, né? Eu estava vivendo fora, ainda sou residente nos Estados Unidos, tive um projeto de vida ali e assim fui fazê-lo. E desde que eu fiz esse trabalho com o Wagner, com o Marighella, eu não consegui voltar para os Estados Unidos. Eu estou aqui direto e tenho ficado e aqui permanecerei, porque esse é meu país, é minha gente. E a gente precisa lutar contra as coisas que a gente não concorda. E obrigado, Wagner, porque realmente isso aqui significa muito para mim. Eu estou há 20 anos fazendo cinema e é a primeira vez que eu recebo um prêmio assim. Merecidíssimo. Não, acho que então vamos começar. A gente senta, como vai ser? Vocês começam a perguntar e a gente responde. Desculpa, eu quero só fazer um complemento. É dizer que todo esse... Eu tenho dito muito isso nas pré-estreias. Foi muito angustiante o filme não ter estreado quando queríamos que ele estreasse, né? Foi muito difícil para mim, pessoalmente, isso tudo. E todo esse sucesso, esses prêmios, essas coisas, tudo era muito bom, me dava muita alegria, mas nada disso fazia sentido até que chegasse esse momento que chegou agora, né? Que é entregar o filme aqui no Brasil e a gente tem recebido um amor tão grande, assim, desde a nossa estreia em Salvador, lá no Teatro Castro Alves, na terra de Marighella, cercado de amigos. Os movimentos sociais têm ido em peso assistir o filme. Esse abraço que a gente tem recebido das pessoas pelas quais Marighella lutou e que se identificam com a causa de Marighella, e inclusive que hoje lutam, resistem hoje, porque houve exemplos no passado como o caso de Marighella. Isso para mim está sendo o melhor prêmio que esse filme tem recebido. Eu estou muito feliz com isso. Esse momento agora de ter aqui a Adriana, que só viu o filme ontem, sabe? Todas as pessoas que estão aqui, que seguraram o rojão dos ataques, da violência toda que esse filme tem recebido, que seguraram todo esse barulho junto comigo. Isso é muito emocionante mesmo para mim. Eu queria já também agradecer a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, por a gente estar aqui junto nessa coletiva pela segunda vez, mas agora em casa.
por que resolvi fazer um filme tão complicado, sendo a minha primeira direção. Foi uma mistura, porque eu já tinha vontade de dirigir, eu já estava no momento que eu queria dirigir um filme, mas eu pensava que eu ia fazer um filme mais simples, assim, que eu ia fazer um filme... Eu sou um ator, então eu queria ter a oportunidade de ter alguns poucos personagens para trabalhar profundamente e algo mais controlado, né? Assim, uma coisa como Cidade Baixa, que eu fiz com o Sérgio Machado, uma coisa de 3 personagens fortes ali, fazer. No verão de 2012, minha amiga Maria Marighella, que está aqui, neta de Marighella, minha irmã, atriz, companheira do Teatro da Bahia, me entregou o livro que Mário Magalhães tinha acabado de escrever sobre Marighella. E a vontade de fazer esse filme, ela nasce da vontade de devolver ao imaginário popular brasileiro a figura desse cara que teve sua vida silenciada, né? Como diz lá, como Jorge Amado diz lá na Lápide de Marighella, amaldiçoada, né? Devolvo, retiro da maldição e do silêncio o seu nome de baiano, não é isso, Maria? Então eu queria isso, eu sempre fui fascinado por histórias de revolta populares e muito indignado, muito perturbado pela forma com que essas histórias eram contadas, sobretudo essa da época da resistência à ditadura militar, que é uma geração muito próxima da minha. Então, primeiramente, eu queria que o filme acontecesse, a minha ideia era produzir o filme. A Bel Berlim, que dá o 2, que é a grande parceira minha nesse filme, ela estava lá nesse verão, e a gente, vamos fazer, e aí a gente começou a pensar, quem vai dirigir? Tinha que ser assim um cara de esquerda, né? Aí alguém depois falou, não, mas era bom que fosse um baiano, porque o Marighella era baiano e tal. Aí eu comecei a achar que era eu. E aí pronto, aí juntei essa vontade que eu já tinha de fazer isso. É um projeto muito difícil mesmo, muito complicado, um filme muito grande, que tem implicações históricas, políticas, uma responsabilidade muito grande com a vida daquelas pessoas. Né? É muito difícil isso de você... Eu já fiz outros filmes baseados nas histórias de pessoas reais, que existiram de verdade, isso você tem que ter uma responsabilidade muito grande, ao mesmo tempo aquele filme tem que funcionar como ficção. Felipe Braga foi incrível nisso, assim, ele escreveu esse roteiro com uma maestria muito grande, mas foi muito difícil filmar, e é um filme polêmico, um filme que foi atacado do começo ao fim, né? Desde a época que a gente resolveu fazer, financiamento, filmagem, depois lançamento, depois censura, agora essa gente louca indo para o IMDb da nota baixa no filme. É duro, mas assim, como eu disse aqui no começo, eu não poderia estar mais feliz agora, nesse momento que a gente está entregando o filme, falando do filme com o elenco aqui perto de mim. Então essa é a primeira pergunta. Depois era... Aí o Felipe pode responder essa. Olá, bom dia. Tanto no caso do personagem do Jonas como em qualquer outro, né, de guerrilheiros, a gente tentou se reconciliar com quão jovens eles eram, né? Parece um pouco óbvio dizer isso, mas dramaturgicamente era importante pensar tudo pelo ponto de vista de personagens profundamente jovens no momento de tomar decisões para suas vidas e que, por preferir lutar, abraçavam o sacrifício, né? E ver esse sacrifício com a família, com as opções profissionais e tudo, era muito importante. E a gente também lembrava muito que, tradicionalmente, seja nas novelas, séries ou filmes brasileiros que abordam esse período, com muita frequência os guerrilheiros são tirados nas narrativas, são sempre mostrados como estudantes que viram guerrilheiros, né? E para a gente era importante mostrar um espectro mais amplo, né, de jovens que trabalhavam na indústria, que trabalhavam em outros segmentos da sociedade, que também haviam decidido ingressar na guerrilha, né, no movimento. E foi um pouco o exercício que a gente fez, dramatúrgico, de pensar, bem, esses caras profundamente jovens, eles tinham famílias, eles tinham amores, eles tinham empregos, ou iam à faculdade, ou o que quer que seja, eles tiveram que abrir mão de algo. Né? Foi esse o exercício que a gente fez, e foi tentando, para cada um deles, costurar um pouco dessa narrativa do que estava sendo colocado para trás, para poder se jogar de cabeça na luta na qual eles acreditavam. A última
João Moreira disse o quê? Desculpa, que isso aqui nos... Que a pulsão contemporânea hoje está na mão daquela que em 68 estava... Essa pulsão da direita de hoje, em nada se compara à pulsão por liberdade, por direitos, contra a opressão, contra uma ditadura militar, no sentido de trazer... A revolução era uma coisa, você sabe, Maria, assim, que permeava a cultura do mundo nos anos 60 e 70. A luta armada estava envolta nesse contexto, né? Marighella era um poeta, um escritor que se relacionava com intelectuais como Jean-Paul Sartre, como Godard era uma pessoa que ajudava a Eliane, inclusive com o dinheiro, né? Marighella assistiu a Batalha de Argel de Pontecorvo o tempo todo, era um cara totalmente envolto nesse contexto da Revolução que permeava os anos 60 e os anos 70. Né? Cuba tinha acabado de acontecer, o Vietnã, a Argélia tinha se liberado. É um contexto diferente em que a vontade de combater um regime ditatorial, o autoritarismo, o racismo, toda sorte de violência contra os mais pobres, isso estava muito presente agora. E essa pulsão é uma pulsão de vida. Isso é uma pulsão de vida, Maria. Assim, a pulsão que eu vejo nesse governo de extrema-direita que a gente tem hoje é uma pulsão de morte, uma pulsão oposta a essa. Na verdade, eu conecto a pulsão dos que viviam nos anos 60 e 70 muito mais a esses movimentos sociais que estão prestigiando o filme hoje, Coalizão Negra por Direitos, Levante da Juventude, MST, MTST. Essas pessoas, sim, têm essa pulsão que havia nos anos 60 e 70. Essa extrema-direita, não. Discordo completamente de João Moreira Salles. Eu já contei algumas vezes, assim, é público que minha primeira opção para fazer Marighella tinha sido o Mano Brown. Eu via o Brown como, simbolicamente, Brown para mim representava muito o que Marighella era, um poeta, lutador, sabe, um homem que não fazia concessões, um homem, enfim. E tinha coisa, falando de tom de pele, eles tinham, Brown e Marighella tinham o mesmo tom de pele, porque os dois são filhos de mulheres negras com homens brancos. Quando Brown saiu do projeto, eu te confesso que eu só pensava que eu precisava ter outro ator negro, porque Marighella era negro. Marighella era um homem negro. A mãe de Marighella nasceu em 1888, o ano da abolição da escravidão, o ano que o último país do mundo ocidental aboliu a escravidão. Os avós de Marighella eram escravos sudaneses, malês, do Yorubaí Malê, que foi a galera que deu mais trabalho para os senhores de engenho no Brasil, porque eram pretos muçulmanos que onde estavam, os seus países de origem, estavam muito acostumados a revoltas e a insurreições populares e que eram extremamente bem educados, eles sabiam ler, tinham noções de matemática, coisa que os seus próprios senhores de engenho aqui não tinham. Então os malês, na Bahia sobretudo, foram os que mais se insubordinaram contra a escravidão. A revolta dos malês é a maior de todas no Brasil. Desconectar essa herança de Marighella, da luta desse cara que que cresceu na Baixa Sapateiro, região pobre, cheia de pretos em Salvador, desconectar essa herança de insubordinação à figura de Marighella me parece um desserviço à figura dele. Então eu sempre quis buscar, na época eu pensava, não, eu quero um ator negro para fazer Marighella, eu não vou repetir o embranquecimento clássico eu não pensava nem nisso, cara, eu pensava assim, tem que ser alguém ou da cor de pele de Brown, que tem uma pele igual a de coisa, ou alguém mais escuro. Para mim, Brown, Jorge e Marighella são 3 homens negros. E aí, fizemos. Eu não pensei bem, assim não aprofundei essa reflexão. Para mim era muito simples. Quando vieram os ataques racistas à cor de pele de Jorge, quando a gente lançou o filme,
que eu comecei a aprofundar meu pensamento sobre isso, eu falei, cara, eu acho que eu acertei, mesmo que não tivesse tanta consciência na época, eu acho que eu acertei quando eu empreteci Marighella e reafirmei a negritude de Marighella. Eu fiz o caminho oposto da história toda do audiovisual brasileiro, que é o de embranquecimento dos personagens. Essa síndrome de escravizaura que o Brasil tem. Então, acho que eu terminei acertando meio que sem querer. Para mim é muito importante que os movimentos negros, e respondendo a sua outra pergunta, a Coalizão Negra por Direitos tem estado presente em todas as pré-estreias do filme, dizendo, esse cara, esse homem, porque Marighella teve sua história apagada pela narrativa oficial do Brasil, assim como a história de outras revoltas populares no Brasil, são revoltas de gente que veio de pobre, das camadas pobres da sociedade, muitos deles negros, indígenas. Essas revoltas contra o poder são contadas pelo poder. Eu li coisas absurdas quando eu estudei durante a ditadura militar em escolas públicas no interior da Bahia. Eu li coisas barbaridades. Então, o fato da história de Marighella ter sido mais uma história apagada e que essa história seja a história de um homem negro, sabe? E que hoje, que os movimentos sociais, sobretudo que o movimento negro identifique em Marighella um cara que foi um lutador pela liberdade, um lutador pela democracia, um lutador pelos direitos sociais, um lutador pelas causas dos mais pobres, dos trabalhadores, que um homem, uma criança negra identifique esse cara, olha, esse cara é negro, esse cara foi um cara foda na história do Brasil, a mim me dá muita alegria. Dividir um pouco essas perguntas para as pessoas, para não ficar, né? Eu acho que essa pergunta sobre a igreja é uma pergunta muito boa para o pastor Henrique responder, né? A pergunta sobre a censura, eu acho que a Andréa Barata, produtora do filme, pode responder. Eu tenho falado bastante sobre a censura, eu não tenho a menor dúvida que Marighella foi censurado. Os pedidos negados pela Ancine, feitos pelo 2, eram pedidos corriqueiros, que foram negados num momento em que Bolsonaro falava abertamente sobre filtragem na Ancine. Ou vai ter filtragem na Ancine, ou a Ancine tem que acabar. Que não foi só com a gente, era uma época que falava que Bruna Surfistinha é um filme que não podia ter, editais LGBT eram cancelados inexplicavelmente, o Crivella, nessa mesma onda, cancelou umas HQs que tinham os caras beijando na boca, enfim, era um contexto. Os filhos de Bolsonaro foram para o Twitter imediatamente comemorar as negativas da Ancine, mas acho que a André pode falar melhor sobre isso, mas o pastor Henrique pode falar sobre a pergunta das igrejas e depois a André fala. Alô, som. Vocês me ouvem? Bem, alguns aspectos, rapidamente. Primeiro, eu quero registrar a coragem dos freis dominicanos na luta contra a ditadura. Eles se colocaram ao lado da causa da justiça social, da liberdade e da democracia. Vários deles foram violentamente torturados, colocando em risco a sua vida, a sua integridade física, em prol da democracia, do combate à ditadura. Então, acredito que o registro histórico que tem que ficar é freis dominicanos, discípulos de Jesus de Nazaré, corajosos, que colocaram a sua vida à disposição de uma causa de liberdade. Então, acho que esse é um registro importante, que o filme consegue, inclusive, dar visibilidade à audácia, ousadia, coragem e fé engajada desses freis dominicanos. Eu olho para eles pelo espectro da coragem. Sobre a igreja evangélica, dois aspectos muito rapidamente. Primeiro, o filme também devolve Jesus à sua origem histórica. Jesus de Nazaré, da periferia, Jesus que foi vítima de violência, Jesus que foi preso, torturado e executado pelo Estado, Jesus que foi vítima de ódio, Jesus que foi, lamentavelmente, embranquecido, tanto na epiderme quanto na existência, pelo olhar do colonizador. Imagina o constrangimento de um Jesus negro num país colonizado pelo um cristianismo hegemônico eurocêntrico. Então, resgatar não só a pele, mas o território, não só o território, mas o corpo, não só o corpo, mas a causa, não só a causa, mas o sonho de um homem que foi crucificado, eu acho fundamental.
né? Herodes, o governador da época, era um genocida, mandou matar os meninos da época, era extremamente violento, e Jesus viveu numa lógica de fora Herodes. Não sei se vocês estão entendendo. Então, fora Herodes, Jesus de Nazaré, vivo para sempre. A igreja evangélica tem setores que tem um projeto de poder, que é anti-laico, que é antidemocrático, que ajuda a violentar terreiros, pais e mães de santo. Esse projeto de poder é perigosíssimo e tem que ser denunciado. Mas nós não podemos generalizar a experiência evangélica no Brasil. O campo evangélico é plural, é popular, é periférico, é favelado, é feminino, é negro. Eu não quero entregar esse campo ao monopólio do discurso dos conservadores. Eu sou ator, eu sou ativista, mas eu faço questão de dizer, eu sou pastor e crente em Jesus. Porque o que eles querem é justamente que eu seja o ativista, e eles são os pastores. Não. A fé também é engajada, e dentro do campo evangélico tem o movimento negro evangélico do qual eu faço parte. Tem a Frente Evangélica pelo Estado de Direito, que denunciou o golpe de 2016 e hoje luta por uma verdadeira democracia no Brasil. Tem movimento feminista dentro do campo evangélico. E para além do campo organizado, a experiência evangélica é plural e popular. São trabalhadores e trabalhadoras com sua fé. Nós não podemos entregar, na minha opinião, a narrativa sobre o que é ser evangélico nas mãos dos ultraconservadores. Precisamos disputar esse significado, disputar esse símbolo, compreender a diversidade do campo evangélico, não rotular, não estigmatizar, estabelecer diálogo para justamente, na minha compreensão, devolver o evangelho à sua origem. A experiência do preto, pobre, periférico, morto por Herodes, mas que o povão viu que ele ressuscitou e disse: Jesus presente agora e sempre. Não vamos entregar o significado do campo evangélico nas mãos dos conservadores, dos reacionários, dos autoritários. Gente simples, pobre e trabalhadora, que luta para sobreviver num país brutalmente desigual. Vamos trabalhar para que esse campo tenha cada vez mais apego à democracia, à justiça social e à liberdade, em coerência com o negro de Nazaré. Fora Herodes. Olha só, vou falar rapidamente aqui sobre a questão de censura. Eu queria lembrar que a Ancine, esse ano, faz 20 anos, e que durante 18 anos esteve do lado dos produtores brasileiros. Saiu do zero e levou o cinema nacional ao mundo. Faz 2 anos, desde que Bolsonaro assumiu, que a agência foi desmontada, que a cultura foi desmontada. Isso sim é uma forma de censura. Então foi isso que aconteceu. Eles tiraram a diretoria, não tinha ninguém, a diretoria que entrava não fazia o processo andar. Durante 18 anos, a Ancine foi aliada dos produtores. Estavam lá para resolver pequenos problemas, pequenas questões burocráticas, como Marighella teve, e que a gente sempre resolveu junto à Ancine. Não foi possível resolver os problemas de Marighella, que eram simples, questões simples, por censura. Então, teve censura sim. Alô, aqui. Todos os filmes brasileiros, todos os filmes estão sofrendo isso. Boa tarde a todos. Para mim foi muito difícil, muito complicado. Meu caminho foi muito diferente dos meus parceiros. Eu fiz um personagem racista, fascista. Tenho filhos negros. E a maior dificuldade foi encontrar isso em mim, porque eu não queria que fosse nada óbvio. Tive a ajuda da Fátima para fazer isso, sem ela seria impossível. E eu acho que o que mais me motivou a encontrar esse cara foi saber que eu estava fazendo parte de um projeto muito maior. Não era só artístico. Ali eu tinha consciência
que era também político, sabe? Era a minha forma de poder ajudar e me encontrar. Eu acho que foi assim que eu fui encontrando qualquer resquício que eu podia encontrar de humanidade naquele cara. E vi que hoje está cheio de gente assim, né? Eu vejo... Bom, engraçado porque nós não nos encontramos, né? Então, embora tenha esse marco, eu estava conversando com a Adriana, antes de responder a relação com o filme, eu queria contar um pouco disso. Wagner faz um corte na morte de Marighella, que ele junta essas duas mulheres. Nós não nos encontramos no set, nós não nos aliás, tivemos um encontro muito rápido, assim, uma das filmagens, mas são mundos, né, muito distintos, em cidades muito distintas, e até queria fazer uma provocação da primeira pergunta, por que Wagner vai para Bahia, vai para Rio, vai para São Paulo, vai para todo, né, como estreante. Gente, porque Marighella estava aí, né? Ou seja, porque ele tinha que ir atrás desse personagem, né? Circunscrever Marighella a um aparelho não ia dar. Então, Wagner teve a coragem de assumir Marighella em seu tamanho. Parabéns. E quando nós nos encontramos, Wagner, em algum lugar, porque Wagner, assim, desde lá do teatro, né? Ele tinha, talvez, intuitivamente, nós soubéssemos da coragem que ele teria para assumir esse desafio, o tamanho desse desafio, mesmo que nós não soubéssemos o tamanho dos desafios laterais. Mas nós não nos encontramos, as mulheres não se encontraram. E Wagner faz esse corte, eu estava falando com a Adriana isso hoje, né? A gente fala assim, que lindo que Wagner coloca essas mulheres para conversar. E isso me tocou muito no corte. Isso me emocionou muito, porque essas duas mulheres são as minhas avós. E Bela, né, que é essa jovem guerrilheira que encarna as jovens mulheres guerrilheiras do filme. Que hoje, quem sabe, estarão, né? Falei com Guilmar há pouco, quem sabe uma delas esteja entre nós. Então, eu fui ouvindo as perguntas, né, e fui ficando muito emocionada com essa história de contar esse filme Marighella. Então, eu sou exatamente isso, eu faço esse personagem que é a mãe do Carlinhos. Então, nós não nos encontramos como mulheres da cena, mas vivemos os bastidores e o papel das mulheres na luta revolucionária. Alguém perguntou, né, sobre o papel dos religiosos, dos dominicanos, e Marighella, no mini manual do guerrilheiro urbano, uma obra que não pode ser traduzida, não teve reedição porque ninguém conseguiu traduzir o que representava aquilo, né? Uma edição daquilo ficou afastada porque a gente nunca conseguiu dar conta de contar o que era aquilo. Mas a última página do mini manual do guerrilheiro urbano fala assim: o papel dos estudantes é o papel da linha de frente, porque eles são selvagens e têm tempo livre. O papel dos artistas, e aqui eu homenageio todas essas pessoas que fizeram mais do que um filme, fizeram resistência e luta num dos momentos violentos do Brasil, que é esse momento entre 13 e 21. Os 9 anos que demoramos para estrear esse filme, fala de um tempo, né, como Wagner tem dito, fala sobre hoje, e fala não dos 2 anos pós-Bolsonaro. Ele fala de 13, 14, 15, 16, o golpe, 17, 18, 19, 20 e 21. São 9 anos que nós estamos imersos num processo de história, e Marighella consegue dialogar 50 anos depois da sua morte com esse tempo. E é isso que é surpreendente. Ele dá conta, né, de estar presente num momento político sem estar presente. Então, no mini manual ele diz, né,
o papel dos estudantes, o papel dos artistas e dos intelectuais, que é dar voz à luta revolucionária, ou seja, amplificar, chegar onde a luta revolucionária não chega. Se é um amplificador, ele entendia o papel dos artistas intelectuais como essa espécie, né, de megafone. Falava que o papel dos dominicanos, não dos dominicanos, dos religiosos, era cuidar da infraestrutura e dos cuidados. Papel que a sociedade quer atribuir a quem? Às mulheres. E o papel das mulheres? O papel das mulheres é ao lado, sempre, e à frente dos homens, porque são lutadoras de todas as horas. Eu queria complementar que a LN, né, o grupo de Marighella, era o que mais tinha presença de pessoas pretas e de mulheres também. Então, fiquei muito feliz de representar essas mulheres da luta revolucionária. E isso que Maria falou, apesar de ser um filme de época, para mim fala de uma coisa muito atual, que é a resistência, que é a luta, a resiliência, esse grito que Marighella acendia de liberdade, de fazer alguma coisa, não ficar apático. E acho muito importante representar as mulheres nisso, e hoje em dia não só, também as mulheres trans, as mulheres indígenas, as mulheres negras, todos esses grupos oprimidos que nem sempre têm esse espaço para falar, e acho que só tendo essa equiparidade, que acho que as coisas podem começar a melhorar, assim, para todo mundo, de fato. Complementando isso. Então, vou falar também que hoje estava falando com a Maria na hora que eu cheguei e assisti o filme pela primeira vez anteontem no Rio de Janeiro, na Praia do Rio. E falei para ela que fiquei muito emocionada com ela, com a personagem dela e a ficção misturada com a realidade, a história dela. No momento final do filme, em que Marighella vai e ela tem uma dor muito grande. E aí eu estava muito emocionada com a atuação de Maria nesse momento, e aí veio a beleza e a sensibilidade de Wagner me dar um presente, de colocar a minha personagem em seguida da dela, e eu acho realmente linda essa história dessas duas mulheres, a minha personagem pontualmente representada, sendo Dona Clara Scharf, vó de Maria, ela representando a avó dela também, a outra avó, como ela mesma diz. E é de uma sensibilidade muito grande essa união dessas mulheres, o amor dessas mulheres. E o filme, a história de Marighella representa tanta coisa que já falamos aqui, mas é muito importante falar também do amor. Eu acho muito bonito quando tem um amor, e o amor que essa, no caso, Clara, representa. A Dona Clara hoje com 96 anos. Se você vai na casa dela, que eu tive a honra de conhecer, graças a Wagner ter me levado lá, Marighella está vivo dentro da casa dela. A impressão que a gente tem que a qualquer minuto ele vai tocar campainha. E contar essa história de amor foi muito honrosa para mim. E olhar nos olhos lacrimejantes de Seu Jorge foi lindo. Foi muito... Eu levei meu filho de 15 anos para assistir o filme, o Vicente. Me deixou um recado. Quando terminou o filme, ele falou: mãe, eu não vou falar nada agora, que eu estou sem palavras, mas eu queria te dizer que eu estou muito feliz de você estar aí. E ele ter me falado isso, só para mim e que eu fico muito feliz dele ver o quanto é importante estar ali. E eu espero que o filme tenha essa importância para todo mundo que vai assistir e veja o quanto no nosso momento é importante estar ali, naquele filme. Esse é o meu patriotismo. A Adriana falou de Vicente, eu não conheço o Vicente, embora ele seja filho de Vlad, meu amigo, né? Um amor da minha vida. O avô de Vicente chama Arno Bristo. E quando terminou a sessão, porque o avô dele viu a sessão na Bahia, e ele estava devastado porque ele foi preso por Fleury. Eu tenho insistido na tese de que as nossas vidas, né, foram radicalmente atravessadas pela experiência. Independente de nós, cada um, ninguém sabe onde vocês estiveram nessa cena, mas todos nós somos sujeitos da história e nós precisamos nos perguntar onde eu estava na história.
Só que onde a gente está na história não é um estado estático. A história, cada um está na cena, mas a gente pode se mover na cena. E eu quis falar isso, Adriana, para a gente ver que são ecos. Vicente não viu seu avô, mas eu vi. Eu precisava fazer essa edição para Wagner aqui mesmo. Porque o avô de Vicente, que viu no Rio, estava na Bahia, devastado, porque foi preso por Fleury. O pai dele foi feito na cela 7. Exatamente. Pai de Vicente. Vlad desconta muito essa história que foi feita na cela 7. Arno foi torturado, apanhou muito, né? O Mário conhece a história, Mário Magalhães conhece a história de Arno. Tudo, né? E eu só para fechar essa coisa das mulheres no filme, assim, são mulheres incríveis, atrizes incríveis. A LN foi comandada por uma mulher, o GTA da LN, o Grupo Tático Armado da LN, foi comandado por uma mulher por muitos anos, por Guiomar. Espero que ela venha hoje assistir o filme. Ela esteve conosco, conversou com o elenco. E eu acho muito bonito também, eu acho muito significativo e não por acaso que o meu filme, a gente fez um filme esperançoso. Ele é um filme de esperança, ele não é um filme ele é um filme duro, ele é um filme cru, mas é um filme que aponta para a esperança, que aponta para a passagem dessa semente plantada por Marighella, plantada lá pela resistência dos malês, por Canudos, por todas as resistências populares no Brasil, de Marighella, e para quem está resistindo agora, como a gente falou. Eu acho muito bonito e significativo que a única sobrevivente no nosso filme, daquele pequeno grupo da LN, seja uma mulher. Que o filme termine com Bela olhando para a cama. Sabe? E depois tem aquela cena, né, também de uma criança, de um garoto, de um jovem, que vai, não vou ficar explicando a cena, mas eu acho bonito essas duas cenas de dois jovens e dessa jovem sobrevivente daquele grupo ser uma mulher. Eu sempre pensei muito nisso. Memórias de um tempo em que lutar por seus direitos é um defeito e mata. Alô. O Wagner me convidou para fazer esse filme num ato de desagravo do mandato do Jean Willis no Rio. Se eu não me engano, tinha a ver com o dia do impeachment, do golpe e a cuspida do Bolsonaro, que queriam suspender. Então, o Wagner me convidou no momento em que, claro, eu já sabia do filme e eu fiquei doido com a ideia de fazer, e ansioso e feliz, e porque como ator é um privilégio, porque eu acho que filmes constroem um país, e como pessoa, pelas coisas que eu penso. Filmes constroem um país e um país está sempre em construção, por mais que insistam no desmoronamento. Acho que esse país nunca vai ser só ruína, nunca foi, mesmo com todo o horror. O Brasil não perdeu a sua beleza na época da ditadura e agora também não. Mas eu entendia, quando ele me convidou e continuo entendendo, que depois de 21 anos de ditadura, a única coisa que pode sobrar é a certeza de que a gente não deve viver aquilo outra vez. E nesse sentido, eu acho que o Brasil tem uma responsabilidade, Marighella faz parte disso, o filme, inventar um Brasil mais interessado na sua história. Eu estudei numa escola maravilhosa do Rio de Janeiro, super incrível, privilegiada, e eu não tenho a menor lembrança da época de estudar a ditadura. Menor. Não foi marcante para mim. Se a gente olhar para os nossos vizinhos, a ESMA, em Buenos Aires, por exemplo, os centros de tortura são centros de reflexão, de pensamento. Você não passa em nenhum lugar em Buenos Aires que aconteceu tortura e não tem ali uma placa. No Brasil, não. O lugar das torturas continua sendo o local dos batalhões da Polícia Militar. A tortura, claro, sempre existiu e continua existindo no Brasil. Os torturadores anistiados. Então, acho que a tarefa é longa, e fazer um filme
Lançar um filme nesse momento faz parte dessa tarefa da gente inventar esse Brasil mais interessado. Porque enquanto a gente não faz isso, isso não é só uma coisa de artista, isso é uma coisa que o Estado tem que fazer, porque enquanto a gente não faz isso, eles continuam sem conhecer os personagens da sua história, entendendo quais eles devem odiar. Paulo Freire e Marighella. Então, nesse sentido, eu acho... Eu lembro perfeitamente de eu fazer piada no carro indo filmar. Eu falar, esse filme vai ser lançado, vai ser censurado, aí não vai... Então, assim, a gente filmou vendo o horror que estava para chegar. Ele foi lançado em... Se divertindo com isso até, né? Você fazia tempo, eu me lembro disso. Foi lançado com o horror já instalado, mas ao mesmo tempo agora ele vem no momento em que me parece que a gente tem tudo para transformar esse país num lugar luminoso de novo e para empurrar o horror para fora. E lançar um filme como Marighella tem a ver com gerar consciência, pensamento crítico e não permitir que torturadores sejam eleitos presidente do Brasil novamente. Que o Marighella Guerrilheiro, escolhido por nós no filme, durou 1 ano. Marighella funda a LN em 68 e assassinado em 69. Há duas explicações para isso. Assim. Vem do que eu falei antes, da minha curiosidade, da minha vontade de falar sobre lutas de resistência no Brasil. E essa geração que combateu a ditadura é de pessoas muito próximas da minha geração, 20, 30 anos a mais que eu só. Da minha vontade de devolver a figura de Marighella ao imaginário popular. Então, assim, tinha falar direito sobre o que foi a resistência à ditadura. Então, eu queria falar disso. Então, essa é uma razão política, digamos assim. Mas há também, inegavelmente, uma razão estética, cinematográfica, que é o fato das ações da LN serem cinematográficas, de ser um período muito quente da história do Brasil, que para o cinema de ficção é muito interessante, sabe? Marighella foi um cara que militou na legalidade a vida inteira, né? Sempre que foi possível, né? Porque o Partido Comunista foi posto na ilegalidade algumas vezes, foi preso durante a ditadura de Vargas. Todas as vezes que Marighella foi preso era porque ele estava lutando contra uma ditadura. E essa história pré-64 é muito importante, muito bonita. Eu queria muito contar. Mas um filme tem 2 horas, o meu tem 2 horas e 40 ainda. Então, eu tinha que fazer um recorte. E achei que, além dessa vontade de falar sobre a resistência à ditadura, nos anos 60 e 70, eu queria fazer um filme popular. Sempre quis me comunicar. Tudo que eu faço, eu quero fazer para muita gente ver. E achei que os elementos inerentes ao cinema dito de ação encaixariam bem nesse tipo de cinema popular, sabe? Quando eu falo cinema popular, isso tem uma coisa que eu aprendi com o Zé Padilha, que não há nenhuma contradição entre você fazer um filme político e popular. Sabe? Eu me interesso por política, eu gosto de política e gosto que as pessoas assistam as coisas que eu faço. Então, isso, havia dois componentes aí que me fizeram optar por esse recorte. Acho que o primeiro, sobretudo, componente político, sobretudo, em conjunção. Você me perguntava essencialmente sobre o Marighella estar sendo lançado no mês de novembro, né? Nós tentamos, se dizer assim, tentou lançar no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, foi quando foi impedido, foi censurado, e a gente não conseguiu estrear. Já era uma intenção, eu acho que do Wagner, da produção, né? Era uma coisa que havia sido pensada antes, porque a gente entendia que não tinha uma homenagem melhor fazer no Dia de Zumbi do Palmares, né? Dia da Consciência Negra, um filme que traz total consciência
do que foi essa história bizarra e estúpida do povo brasileiro, 21 anos de ditadura, mas também do que continua acontecendo hoje. A mortalidade da juventude negra brasileira é uma preocupação muito séria. E com isso, há muitos anos, a saúde mental do povo negro não vai nada bem por conta disso. O garoto hoje tem 15 anos, em 3 anos ele faz 18, e se ele não encontrar um caminho, ele está perdido. Ele é um corpo vulnerável, extremamente visual, fácil, para todo tipo de violência que o racismo estrutural coloca para o povo negro. É muito claro, o corpo negro é um corpo que reside tudo que a sociedade repete, diz que é ruim. Ter esse filme estreando neste mês, não só simbólico, mas como extremamente importante para a gente poder levantar essa conversa e essa discussão sempre que possível, sobretudo para a questão da saúde do povo negro, né? É muito curioso que recentemente tive uma situação esse ano, estava meio triste, meio assim, meio para baixo. Minha filha olhou para mim e falou: "Você está muito triste, cara, você tem que conversar com alguém." E eu falei para ela: "Eu sou rústico, eu sou um homem rústico, terapia de preto é candomblé, é muito santo, entendeu? A gente faz de outra maneira." "Não, cara, você tem que conversar com alguém." Aí passou 2 dias, ela mandou: "O cara vai te ligar aí." E eu estava explicando para ela, eu falei assim: "Cara, eu como homem negro, muito difícil para mim sentar na frente de um terapeuta branco, né? Não entende a complexidade de ser um homem negro." E para a gente sempre ficou essa questão que o povo negro precisa de tratar de sua terapia, da sua cabeça, como uma coisa clínica, e não um plano de assessoria para organizar os seus sentimentos, seus pensamentos, né? E eu tenho uma pessoa que tem trabalhado comigo exatamente o contrário, né? Ele é uma assessora muito assim, nesse sentido. E acho muito importante que seja lançado esse mês, sim, porque é uma coisa que eu preciso combater e quero combater, é uma coisa que a mortandade da juventude negra, o genocídio que acontece no Brasil, da juventude negra, da criança negra. Aí não tem distinção, né? Eles estão matando no ninho, com 8 anos de idade, com papo de bala perdida, mulher, grávida, daqui a pouco para se casar e ter filhos. A gente tem essas histórias todos os dias, mas normalizou, ninguém sente mais, ninguém tem, né, tanta simpatia assim. É só mais um dado. Não estamos brigando por isso. Marighella sair esse mês, ser lançado esse mês, que já foi tentado outras vezes, foi tentado no outro ano, que fosse no dia 20 de novembro, é uma vitória, assim, para o povo negro. De origem do trabalho todo, a obra de Mário Magalhães é uma obra monumental, até por aquelas razões que Wagner dizia, vem de pai e mãe de Marighella até sua morte, né? Então está cumprindo ali algo como 80, 90 anos. Agora, o livro tem uma epígrafe que foi muito recorrente ao longo do processo todo, uma epígrafe que diz: no início era tudo ação, né? E essa palavra ação, logo de cara a gente sabia que era um norteador importante para a composição do roteiro, do ponto de vista dramatúrgico, mas também em termos de gênero, né? de qual filme estava sendo feito cinematograficamente, né? E essa palavra ação vinha e voltava, a gente começou a conversar, a entrevistar alguns membros da ALN, que Maria muito carinhosamente foi, né, tecendo ali um círculo de confiança, e a gente de início chegava para eles e perguntava: mas o que fez você ingressar no movimento? Aí eles sempre falavam: você não tem que perguntar para mim por que eu fiz alguma coisa, pergunta para os outros, porque eles não fizeram nada, né? A ação é óbvia diante da situação, né? Pergunte para os outros por que eles não lutaram, pergunte para os outros por que eles ficaram em casa. Diante da situação que a gente estava vivendo, era um pouco natural que fôssemos a luta. E como Wagner disse numa resposta anterior, essa interação entre o Marighella já meia-idade com um grupo tão jovem de guerrilheiros ao seu redor parecia muito interessante,
né? Do ponto de vista de radicalismo de tudo que estava sendo sentido ali naquele momento. E a partir desse momento a gente foi costurando essa história. O Wagner teve um método de trabalho com os atores muito interessante. Vocês podem perguntar a eles em seguida sobre, né, relação com o roteiro. Mas a gente tentou fazer uma história que tivesse relações de causa e consequência bem urdidas para que eles depois pudessem construir algo em cima. Os melhores diálogos do filme não estavam no roteiro foram eles que escreveram e fizeram ali de improviso ou em dinâmicas e conversas. Mas a gente partiu do desejo de fazer um filme de ação, e de um filme que fosse sobre ação, e que explicasse por que esses personagens se engajaram naquilo, né? Logo no começo do filme a gente tem essa crise, esse conflito estabelecido ali na discussão entre Marighella e os companheiros dele, os camaradas deles, né? Dele ainda, né? De Partido Comunista e tudo. E é isso, não fazer nada. A gente, quando começou a mostrar o filme, mesmo entre colegas, alguns viam o filme, viam cortes iniciais, falavam, mas esse filme, vão fechar a Ancine por causa desse filme, o cinema brasileiro vai acabar com esse filme, porque... Fecharam. Não, o filme atrasou vários anos. Uma profecia. Não, mas não precisou do filme, né? O filme atrasou vários anos e foi tudo desconstruído da mesma maneira, né? Ou seja, não reagir não é uma opção, né? Foi isso que a gente tentou contar no filme. Vou pegar um carona que você falou, só para responder até a outra pergunta, antes da pergunta da Vivi, que quando eu falo que o gênero ação é um gênero por excelência popular, e que isso que essa é a minha vontade de me comunicar com as pessoas, que é verdade, mas eu nunca faria isso se isso não fosse uma coisa absolutamente orgânica dentro do material que eu tinha, né? E assim, Marighella era pura ação. Marighella foi um cara movido pela ação. A LN se chama Ação Libertadora Nacional. O contexto da luta armada, como eu falei, que é um contexto ligado, né, a tudo que estava acontecendo no mundo naquela época, do ponto de vista pessoal de Marighella, tem um desencanto muito grande com a passividade com que a esquerda lidou com o golpe de 64. Ele tinha muita raiva disso, porque ele não queria ficar conversando, não queria ficar reunindo, não queria ficar em reunião para decidir, ele queria resolver, ele queria tomar atitude. Então a ação, no princípio era ação, organicamente está linkada com um dos gêneros. Esse é um híbrido de gênero, mas um deles é o cinema de ação. Eu acho que eu peguei. Esse filme, né, Maria, desculpa que fiquei meio nervosa quando eu fiz a pergunta, porque assim, você teria algum conselho assim, para quem estiver interessado no gênero de biografia, dos cuidados que você tem que ter com a obra do biografado, né, da família, e enfim, o que eu tinha perguntado é um pouco isso, sobre os cuidados com a vida e a obra do biografado, o que representar, humanizando, não apenas mitificando também o personagem. Ai, nem sei se eu consigo falar isso, né? Porque não sei quais são os cuidados. Eu sei que... Bom, acho que os cuidados primeiro começam com a ética, né? Assim, Mas eu queria falar um pouco dessa experiência, desse filme. Pode ser, Vivi? Eu posso falar dessa experiência com esse filme, mais do que... É muito importante que a gente diga que esse filme é um filme de Wagner Moura. De Wagner Moura, ou seja, alguém que junta essa trupe para fazer esse filme. Então é sobre Marighella, é sobre esse monte de gente, mas é uma obra de ficção. Isso é importante que a gente diga. E tem decisões ali de quem está fazendo arte, de quem está fazendo ficção. E a gente acredita muito na arte. Então é importante, a gente pode falar dos cuidados, mas a gente precisa entender também que a arte precisa cuidado. A arte precisa ser livre. Marighella acreditava. Então existem decisões tomadas nesse contexto que são muito importantes para
para pensar o papel da arte. Né? Então, esse filme não é um filme tranquilo para mim. É um filme, não sei se vocês podem mais... Wagner me olha de olho, calma, vai dar. Mas não se trata disso, né? Porque me emociona muito a fala de Humberto, né? Porque a gente precisa entender o papel da arte, da cultura, da memória. Né? A gente está falando desses outros expedientes que são muito importantes quanto à política, quanto à vida. Então eu queria colocar muito nesse lugar, né, de uma obra de ficção que tem seus compromissos em ser arte, em ser cultura, em se comunicar, em falar ao seu povo, na memória, né, na história, na comunicação. Então eu vejo esse filme com muita emoção naquilo que ele é hoje, como ele cumpre o seu papel hoje e trata, obviamente, o seu biografado, nesse caso não é uma biografia, mas como ele trata o seu personagem com muita deferência e muito carinho. Então é uma história, primeiro, eu não sei como é que começam todas as histórias, mas imagina que essa história começa com uma neta, né, que nasce na ditadura, em que as minhas primeiras palavras foram anistia, traslado de restos mortais, exílio. Fui conhecer minha avó com 3 anos, vinda do exílio. Ela descia do avião, eu dava tchau para qualquer senhorinha que eu achava que tinha cara de vovó. Porque eu não conhecia minha avó. Você lembra, Wagner, o aeroporto da Bahia, que você ficava lá na pista quase, né? Então descia ali, ela descia e tinha 4 anos. Eu me lembro do sentimento que eu não sabia a cara da minha avó. E as pessoas, então, Então, a responsabilidade com a memória, né, é enorme. Assim, dar a esse homem, né, essa história que supostamente é sua e que não é de todos nós, né, é ser guardiã de uma memória, guardiã de uma história e distribuí-la, difundi-la. Né? Ou seja, essa é uma tarefa. Né? Isso nos foi dado na família como uma tarefa, como uma missão, como uma ação. E foi assim que a gente fez, né? Falando, Wagner, primeiro ele me perguntou, e o livro de Mário? Ele estava acompanhando o lançamento e não tinha lido ainda. E aí eu falei assim, entreguei e falei, e por que você não faz esse filme? E tinha algo da nossa cumplicidade que eu vou abrir, é que a gente tinha muito medo de que Marighella fosse gris, assim, cinza. E a gente tinha na nossa cumplicidade... A gente sabia que ia ter luz, né? Ia ser solar. A gente tinha muito medo, né, de que o revolucionário fosse traduzido nos tons cinzas em que os revolucionários... E eu e Wagner, no primeiro olhar, nós sabíamos qual era a cor daquele filme. E logo o Felipe entrou e sabia que quando ele chegou em Cuba, sem que a gente soubesse, quando ele chegou em Havana, ele sabia que Salvador, estar em Havana era voltar para Salvador. E a gente tinha essa cumplicidade, né? Essa cumplicidade da tonalidade, do que ele sentiu quando... Tinha uma parte do filme grande em Havana, numa época. Né? E foi uma coisa que Felipe trazia. Ele disse, Maria, descobri uma coisa, que quando Marighella chegou em Havana, é como se ele tivesse voltado para uma Salvador que ele nunca conseguia voltar. Então tinha um pouco dessa cumplicidade, sem interferência e sem nenhum tipo de controle, porque a família não tem desejo de ter controle, né, sobre a obra, mas... tem essa dimensão da responsabilidade pública, política, com a memória. Mas fazendo essa tradução, então acho que o filme foi muito... O filme, a produção, André, O2, Vel, todo mundo que foi entrando, extremamente respeitoso nesse laço, ou seja, de cumplicidade máxima e liberdade máxima, porque eu acho que tem que ter essa confiança que é responsabilidade máxima e tem que ter... A equipe precisa ter liberdade também para fazer as suas hipóteses. Seu pai, Maria, ele falou naquela ocasião uma coisa que ele deve falar assim, então, nessa frente de tudo, ele disse, estou cansado de meu pai ser tratado como bandido ou como herói. Queria que a gente encontrasse o homem, que mostrasse o homem. Isso. E foram horas de conversas e horas, e não só com Carlinhos, e com Clara, e com... todas as pessoas, e a gente se comprometeu em fazer esse laço, esse vínculo, e a responsabilidade
com que essa equipe, né, tratou cada pesquisa. E eu tive, por exemplo, muito medo muitas vezes, né? E eu falava para Wagner os meus medos, né? Os meus medos foram ditos. Ele me ouvia, eu dizia meus medos, e ele dizia... E muitas vezes ele traduziu esses medos de uma outra maneira, eu não vou dar detalhes, mas ele diz assim, tipo, confie, né? Assim, houve uma hora que ele diz assim, não, eu vou tomar essa decisão. E eu digo assim, eu estou com medo. E ele disse, não, eu vou tomar essa decisão. E quando eu vi o filme, eu falei assim, pô, ele acertou demais. Né? A gente teve isso em Berlim, né? Foi. Aí eu falei assim, Wagner, obrigada por ter tomado essa decisão. Né? Porque não é a decisão da biografia, é a decisão da tradução e do papel da arte nesse sentido. E só para completar mesmo, porque eu fazer um corte e já chegar. Gente, meu pai, Carlinhos, né, recebia diariamente mensagens de que o pai dele tinha morrido. Tá? Diariamente. Seu pai morreu hoje, seu pai morreu amanhã. Era um garoto sobressaltado com essa iminência, né? Morreu, ele estava em Salvador, Marighella em São Paulo, ou em qualquer lugar do mundo. E aquele sentimento. E essa cena aconteceu. Ele foi chamado um dia, no meio da noite, para ir numa redação de jornal e ver a imagem do seu pai se formando num facsímile, né? E aquela imagem se formou, ele, tranquilo, com o tio, embarcou de Salvador naquele momento que comprar passagem era uma loucura, ninguém conseguia, viajou de Salvador para São Paulo e enterrou o seu pai sozinho. E diziam, não vá, né? Podia ter polícia, podia ter repressão, podia não sei o quê. E eles disseram, não, eu não vou deixar meu pai ter uma morte indigna, né? Uma morte indigente. E ele veio, isso está escrito numa revista Manchete da época, e é uma foto dele de dupla capa, assim, tem aquela do meio, né, que tem as duas imagens, ele no cemitério e o meu tio Humberto, mais conhecido como Betinho, eles dois enterraram Marighella naquele 69. Em 79, né, ao traslado dos restos mortais com anistia para Salvador, numa celebração com Oscar Niemeyer, Prestes e todos aqueles, né, amigos de Marighella que ficaram vivos, e eu me lembro desse marco de 79. Só que em Salvador, segunda-feira, eu me